Olá, espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Hoje falaremos sobre a Grande Comissão. É um privilégio ter você conosco para este exercício que é examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, que é estudar a Bíblia. E eu quero compartilhar com você talvez a mensagem mais importante de todas. Uma ordenança que Jesus nos deixou e que requer toda a sua atenção. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós chamamos esse texto de A Grande Comissão. A Grande Comissão ela está repetida em Mateus, Marcos, Lucas, João e também é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Este foi o propósito de Jesus depois que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Antes de ascender aos céus, Jesus comissionou seus discípulos para que eles fossem em todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Vejamos o que está escrito. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero conversar um pouco com você sobre evangelismo. A evangelização é responsabilidade de toda a comunidade cristã, bem como de todo indivíduo cristão. O evangelismo não é apenas uma missão da igreja, enquanto organismo social coletivo, mas é uma responsabilidade de cada cristão, em particular. E você e eu não estamos dispensados dessa missão. Eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de nós resgatarmos a urgência dessa tarefa inacabada, que é a evangelização. Eu quero destacar alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, essa responsabilidade é uma tarefa imperativa, pois Jesus dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Observe que não se trata de uma sugestão de Jesus. Ele não dá apenas um conselho. Jesus não deixa para nós, a escolha de obedecer ou não. Trata-se de uma ordem direta de Jesus. Uma ordem clara, incisiva e urgente. Alguns meses depois de Cristo dar essa ordem aos discípulos, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 12 a 28, que há uma acusação. E eu vou ler para vocês. O Sinédrio, o sumo sacerdote, que era o presidente, vamos dizer assim, do Sinédrio, disse aos apóstolos: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Ou seja, embora proibidos de pregar, os apóstolos encheram Jerusalém da doutrina de Cristo. Hoje nós não temos no Brasil proibição de pregar, mas os cristãos têm se omitido, têm se acovardado. O silêncio criminoso dos cristãos é reprovável, porque nós temos uma ordem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação, para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, no mundo todo. O apóstolo Paulo, talvez 35 anos depois, quando esteve na província da Ásia Menor, e a partir de Éfeso, ele planta igrejas em toda a província da Ásia, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Ele escreve as cartas aos Colossenses, algo da mais alta importância. Em Colossenses capítulo 1, versículo 6 em diante, nós temos o seguinte: o Evangelho chegou até vós como também em todo o mundo, e está a produzir o fruto e crescendo tal como acontece entre vós. E o Evangelho chegou e está crescendo em todo o mundo. Vale destacar aqui que debaixo de hostilidade, de perseguição, do viés de martírio, mas ainda vale destacar no capítulo 1 de Colossenses, versículo 23, o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não os deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui ministro.
foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Claro que aqui Paulo ele deve estar utilizando de uma hipérbole, mas que representa o compromisso daquela igreja primitiva apostólica de obedecer a esta tarefa imperativa, esta grande comissão do Senhor Jesus. E hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, nós temos ainda mais de 2 bilhões e meio de pessoas que não ouviram as boas novas do Evangelho. Não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil mesmo, ainda não alcançamos a nação inteira. Quantas pessoas perdidas em seitas, precisando ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas precisando de salvação? Às vezes na sua própria casa, um irmão, uma prima, talvez a sua mãe, a sua avó. Você se sente confortável sabendo que na volta de Jesus essas pessoas irão para o inferno? Você está tranquilo com isso? Aqui não temos como dourar a pílula, não temos como adoçar a boca e colocar mel. A verdade é que as pessoas que você ama, que estão à sua volta, irão para o inferno. E cabe a você alertá-las. Cabe a você anunciar a graça de Deus. Cabe a você dizer que existe um caminho, que existe uma salvação. Hoje, os cristãos representam praticamente 35% da população brasileira, conforme estatísticas recentes apresentadas pelo IBGE e outras instituições de pesquisa. Não pense você que essa tarefa é apenas para pastores, ministros da igreja ou missionários. Está nas nossas mãos comunicarmos as boas novas do Evangelho, principalmente com as facilidades que temos hoje em dia. Não precisamos enfrentar desertos, atravessar desertos em camelos, enfrentar martírio. A nossa situação hoje é muito mais fácil. Temos, além de tudo, o advento da internet. Você não precisa se tornar um fanático religioso, pois não é isso que Jesus espera de nós. Mas você pode usar a sua influência, você pode usar as suas redes sociais, você pode abrir a sua casa para reuniões e estudos bíblicos. São tantas as possibilidades. Com o advento da internet, nós vemos as informações, sejam elas importantes ou não, circulando o mundo inteiro em questão de horas. Mas ainda hoje tem bilhões de pessoas que não tomaram conhecimento de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte, nos dando a esperança da vida eterna. Vamos ver aqui um outro aspecto. Jesus disse para os discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Jesus não disse isso aos fariseus, nem para o sinédrio judaico, nem para os sacerdotes, nem aos escribas, nem para Pilatos ou Herodes. Ele deu esta ordem para os discípulos. Isso significa o quê? Reflita um pouco. Essa tarefa não é apenas imperativa, ela é também intransferível. Não cabe ao governo evangelizar, não cabe às ONGs evangelizar. Essa ordem é dada por Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, à sua igreja. Esta ordem não é dada ao mundo, esta ordem não é dada aos poderosos deste século. Esta ordem é dada e cabe à igreja. Talvez você diga: eu não sei evangelizar, eu não tenho bom conhecimento bíblico, eu não fiz teologia, eu não participei de um seminário, eu não fiz aí um instituto bíblico, uma faculdade. Eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Tudo bem, vamos refletir aqui. Quais são as suas desculpas? As desculpas que você tem dado para não falar de Jesus? Você que é desenvolto e desinibido para falar de política, futebol, tendências, tecnologia, dos seus negócios, do seu trabalho, da sua família, da sua vida, do seu lazer, dos seus gostos, dos seus hobbies, das suas preferências. Será que você só tem timidez para falar de Jesus, para pregar o Evangelho? Eu queria contar para vocês um fato que mexeu comigo, onde o Espírito Santo ele ministrou o meu coração. Eu costumo ajudar alguns moradores de rua que vivem aqui na região onde eu moro. Eu não posso fazer muito por eles,
mas ajudo com roupas, alimentos, às vezes faço comida e levo para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que vivem na rua. São famílias inteiras, crianças, idosos, enfim. E em uma das vezes que eu fui levar comida para eles, um senhor de cadeira de rodas se aproximou do carro. Eles formam uma fila e uns ajudam os outros a pegarem ali, a dividirem as coisas que eu distribuo. E esse senhor, ele pegou a marmita dele e eu vi que os olhos dele estavam bem embranquiçados, demonstrando ali um estágio de cegueira avançado. Não sei qual é a doença daquela pessoa, algo que talvez tivesse cura se ele tivesse acesso à saúde de qualidade, enfim. Ele pegou a marmita dele, levantou uma das mãos aos céus, apontando para os céus, virou as costas e saiu. Uma das pessoas me disse, ele quase não enxerga e ele também não fala. Então, nesse momento, Deus ministrou meu coração, pois com um gesto apontando para o céu, como que agradecendo a Deus por aquela marmita, por aquele alimento, mesmo diante de tantas dificuldades, ele falou com um gesto o que as pessoas que têm saúde, que têm família, que têm casa, que têm boas condições, não fazem. Você que tem sido alvo das bênçãos, do cuidado, da providência de Deus na sua vida, por que você se cala? Por que você se omite? Sabe, talvez um dos grandes líderes do mundo, um dos maiores deles, foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aquele homem que com bravura submeteu o mundo por causa da sua destreza, da sua coragem, do seu engenho político conquistador. Alexandre não suportava, entretanto, dentre os seus súditos ou mesmo dos seus soldados, qualquer gesto de covardia. Isso ele não suportava. Um dos livros e relatos que nos mostram que um dia, passando ele em revista pela sua tropa, ouviu o comandante dizer que um dos soldados havia deserdado das fileiras, havia desistido, havia fugido diante de um ataque inimigo e se escondeu em uma caverna. Alexandre ficou furioso ao receber aquela informação, procurou saber quem era aquele soldado e, ao vê-lo ainda jovem, Alexandre sentiu como que um gesto de compaixão por aquele soldado. Ele o tratou com ternura, o que causou surpresa a todos, porque Alexandre não era assim. Então o relato diz que Alexandre perguntou para aquele soldado, qual é o seu nome? E o soldado ali, aliviado, mas muito nervoso, com medo, gaguejando, ele disse, senhor, meu nome é Alexandre. Alexandre, então, o Grande, ele saltou do seu cavalo, agarrou aquele soldado pela lapela, suspendeu ele do chão e perguntou novamente, soldado, qual o seu nome? Qual o seu nome? Alexandre, meu senhor, Alexandre. Então Alexandre arremessa aquele soldado, aquele jovem no chão com toda a força e disse, soldado, mude de nome ou mude a sua conduta. Hoje, Jesus está aqui perguntando a você e a mim, qual o teu nome? Se você responder cristão, meu Senhor, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, meu Senhor. Talvez o Senhor nos surpreenda hoje perguntando, por que então você tem se acovardado e deixado de falar do meu nome? Mude de nome ou mude de conduta. Vejamos o que diz o livro Apocalipse, capítulo 3. Espero que você conheça esse trecho, é um trecho bastante conhecido. É uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não quer ninguém em cima do muro. Deus quer pessoas prontas para fazer a obra. Não para contemporizar, não para se ocultar, não para se omitir. Eu ouvi uma historinha que diz o seguinte. Havia um muro, um homem em cima do muro. De um lado do muro estava Jesus e do outro o diabo. E Jesus chamava o homem, tentava convencê-lo, falava das maravilhas dos céus, mostrando sinais e prodígios, enquanto o diabo não fazia nada.
Então o homem perguntou ao diabo: Você não vai tentar me convencer? Você não vai tentar me convencer a ir para o teu lado? O diabo respondeu: O muro é meu. Se você ficar em cima dele, você já está onde eu quero que você esteja. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, você precisa entender isso. A não ser que o ser humano se renda a Cristo, eu e você, só tem até o momento final da vida para fazer essa decisão. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. E não adianta a missa de sétimo dia, não tem esse negócio de reencarnação, não tem esse negócio de fazer rituais místicos, não existe purgatório para ajudar uma pessoa a ser salva. Depois que ela morre, acabou. Essa decisão é pessoal, é uma decisão enquanto você está vivo. Amanhã pode ser tarde demais. Essa decisão ela é intransferível. O pai não pode decidir pelo filho, a mãe não pode decidir pela filha, o marido não pode decidir pela esposa, a esposa não pode decidir pelo marido. Ninguém entra no céu por atacado e nem por procuração. É necessário que essa tarefa seja realizada com fidelidade, com senso de urgência, porque ela é impostergável. E tem mais. É claro que enquanto a igreja se omite, é claro que enquanto os cristãos não fazem nada, o diabo trabalha. Está escrito, Jesus dizendo que enquanto os filhos do reino dormiam, vieram os filhos do maligno a semear o joio. O joio semeado são as falsas doutrinas, são as seitas, as falsas religiões, os sofismas. O diabo está aí trabalhando o tempo todo com doutrinas de demônios, com heresias, com as filosofias destrutivas. Estão cada dia mais florescendo e os filhos das trevas são mais sagazes muitas vezes que os filhos da luz. Eles entram na sua casa sem que você perceba, destroem a sua família, aliciam seus filhos. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho mesmo? E eu queria pensar com você, em primeiro lugar, o Evangelho não é proselitismo. Não é tirar um membro de uma igreja A e levá-lo para uma igreja B. O reino de Deus não vai ficar maior por isso. Essa não é a essência do Evangelho. Segundo, não é apenas uma reforma, uma mudança exterior. Ninguém se torna cristão porque bebia e não bebe mais, porque fumava e não fuma mais, porque usava droga e não usa mais. Quando a pessoa passa por essas mudanças, é algo muito bom e positivo. Mas um bom programa de apoio resolve essas questões. Mas há muitas pessoas que nunca fumaram, nunca beberam, nunca usaram drogas, que também nunca irão para o céu, porque também nunca se arrependeram dos seus pecados e não aceitaram, não creram no Jesus como Senhor e Salvador. Está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro, o evangelismo não é assistência social. Esse foi o grande erro da teologia chamada teologia da libertação, que envolve fazer obras sociais. Isso é fundamental. As igrejas, na sua maioria, fazem isso. Cuidar das pessoas necessitadas é uma expressão da graça de Deus em nós. Não é para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pela graça de Deus. Por isso, ajudamos e socorremos as pessoas aflitas e em necessidade. Mas a obra social em si não leva ninguém para o céu. O evangelismo também não é evangelismo platônico. Apenas a salvação da alma. O ser humano é um ser completo. Ele tem corpo, ele tem alma imortal e ele é um ser que tem razão, emoção e vontade. Quando Deus nos salva, Ele nos salva como um ser completo. A integralidade da nossa vida. As pessoas se equivocam nesse aspecto e dizem o seguinte: olha, primeiro você recebe a Jesus como seu Salvador. Depois, então, mais tarde, quando você crescer espiritualmente, quando você amadurecer na fé, aí você recebe Jesus como seu Senhor. Não.
Absolutamente não. O Novo Testamento chama Jesus de Senhor mais de 650 vezes e chama de Salvador apenas 22 vezes. Isso é a essência da rebeldia humana contra Deus. Todos precisam de um Salvador. Muitos aceitam um Salvador, mas poucos querem um Senhor. E Jesus é Senhor. A Ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Diante dele, todos os joelhos se dobrarão. Então receba como único e exclusivo Senhor, para que Ele governe a sua vida e salve a sua alma. As demais coisas vos serão acrescentadas, diz a Bíblia. Quando você recebe e aceita Jesus como seu Senhor, os seus pecados são perdoados. Você se sente mais leve, sua vida fica mais tranquila, mesmo que enfrentando problemas, pois enfrentaremos mesmo, não tem jeito. Mas você se sente melhor. Aquele vazio do seu peito, aquela falta de propósito, aquela infelicidade sem motivo, sem razão, ela vai embora. Ela dá lugar a uma paz inexplicável, a paz que excede todo o entendimento. Nós devemos evangelizar, primeiro porque Jesus mandou, segundo porque é quando as pessoas se arrependem e creem em Jesus Cristo, é que Deus, o Pai, é glorificado. Nós evangelizamos para que as pessoas que estão mergulhadas na escuridão do paganismo, elas conheçam a Deus por meio de Jesus e o glorifiquem. Essa é a principal causa da obra missionária e evangelizadora. É que o Pai seja glorificado no Filho por causa da sua grande obra redentora. Mas nós evangelizamos também por amor às pessoas. O homem que está morto nos seus delitos e pecados, mas Jesus é a vida. E quem tem o Filho tem a vida. O homem está perdido, Jesus é o caminho. Está escrito, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem está em densas trevas, mas Jesus é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. Este caminha para um reino de luz. Jesus é a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Disse Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O homem está faminto, coisas materiais não satisfazem, mas Jesus é o pão da vida. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome para sempre. O homem está disperso pelos seus atalhos e labirintos da vida, mas Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que guia suas ovelhas por veredas de justiça. O homem está prisioneiro e cativo, cativo da carne, cativo do mundo, cativo do diabo. Jesus é o grande libertador e o homem está cansado, sobrecarregado. Mas Jesus é aquele que vem para tirar o fardo, tirar o peso, tirar a culpa, tirar o desespero, tirar o medo do futuro e dar a essas pessoas perdão, alívio e salvação. O homem está condenado nos seus delitos e pecados, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus é o supremo advogado, que deu sua vida por nós e ressuscitou e intercede por nós. E nós temos a única mensagem que pode trazer esperança para o mundo, para os homens, para as pessoas. Não há esperança nas religiões, ainda que sejam antigas e milenares, ainda que sejam populares. Não há esperança nos rituais religiosos, não há esperança no sincretismo religioso, não há esperança nas seitas, não há esperança nas vãs filosofias, não há esperança nos partidos políticos, não há esperança nas ONGs, não há esperança nas grandes instituições internacionais. A única esperança de salvação está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que a ciência avance e faça descobertas fascinantes, ainda que a tecnologia avance e leve os homens a outros planetas, ainda que a medicina avance e nos dê mais qualidade de vida e longevidade, essas coisas não podem resolver um problema essencial
e existencial do ser humano, que é o vazio da sua alma, que é a carência de transcendência, que é a sua necessidade de Deus. Esse vazio existencial, essa dor que pulsa na alma, no peito das pessoas, esse sentimento que leva uma pessoa que está lá no topo da fama mundial, com toda a riqueza, sucesso, no auge da fama, a tirar a sua própria vida, por causa do vazio, da angústia, da dor. Quantas pessoas sofrem de depressão, o mal do século que atinge jovens, idosos, ricos, pobres? Pois você, eu, a igreja, nós temos um remédio. A igreja tem a solução. A igreja tem o evangelho que gera vida na morte, que traz luz às trevas, que chega e quebra as correntes, rompe as cadeias, liberta o cativo, e não há outra esperança que não seja o evangelho de Cristo. Você pode ajudar alguém, você pode e deve fazer a sua parte. Você que é cristão, você que foi aceito por Cristo, você que faz parte da família de Deus, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você é um herdeiro de Deus. Agora, diante de tudo aquilo que Deus realizou na sua vida, por meio de Jesus, Deus o comissiona, Deus o capacita, Deus te prepara para que você abra a sua boca, para que você fale dentro e fora da sua casa, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas da sua vizinhança, do seu trabalho, na escola, em todo o tempo. Enfim, aqui nós encerramos a aula sobre a grande comissão. Eu espero ter gerado em você um despertamento. É importante, esta mensagem é urgente. Eu espero você na próxima aula. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.